Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trouxe um exercício para a gente resolver. A gente vai acabar revisando duas coisas, as transformações gasosas e o balanceamento, né? O balanceamento de uma equação química. Vamos lá. E diz o seguinte: a reação de fotossíntese pode ser dividida em duas etapas, fotoquímica e química, como mostra a equação química não balanceada abaixo. Legal. E aí o que ele quer saber? Na letra A, qual o número de mols de gás carbônico necessário para produzir 2 mols de polissacarídeo? Bom, o gás carbônico está aqui, né? E o polissacarídeo que ele está falando, bom, aqui nós temos a água, aqui nós temos a glicose, que é o polissacarídeo. Opa. E libera O2. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é balancear essa equação, porque é através do balanceamento que a gente vai determinar quais são os coeficientes estequiométricos, esses numerozinhos que vêm aqui na frente. E eles vão indicar o número de mols. Então, é por isso que a gente vai precisar balancear a equação. O balanceamento de uma equação, a gente vai partir do princípio de que na natureza nada se perde, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, o mesmo número de átomos que nós temos nos reagentes aqui, né? Aqui nós temos os reagentes, a gente tem que ter nos produtos. Aqui nós temos os produtos. Então, a gente não vai ter as mesmas substâncias, porque naturalmente uma reação química acontece para transformar essa substância. Então, no início a gente tem CO2 e água e se transforma em glicose e oxigênio, né? É isso que a planta faz. Então, na sua reação de fotossíntese. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui pelo carbono. Por que é mais fácil começar pelo carbono e não pelo oxigênio? Porque aqui esse oxigênio, ele está sozinho, o gás oxigênio. Então, qualquer número que eu coloque aqui, eu consigo equilibrar. Ao contrário do carbono aqui, que está dentro dessa fórmula da glicose, né? Da substância que é a glicose. Então, fica mais difícil, porque a gente teria várias variáveis, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, a gente vai deixar esse oxigênio aqui por último. Então, vamos lá. Vou até mudar de cor aqui. Então, aqui nós temos 6 carbonos. Eu preciso ter 6 carbonos aqui também. Eu vou vir aqui e vou colocar o número 6. Por que eu não posso colocar aqui no índice? Porque quando a gente coloca no índice, a gente está mexendo na fórmula. Nós não podemos alterar a fórmula, porque essa é a fórmula do CO2. E é isso que a gente precisa ter CO2 e água para formar glicose e oxigênio. Então, eu não posso colocar aqui. Então, a gente coloca na frente. E aí, esse 6, ele me indica que eu preciso de 6 mols de CO2. Ele me indica também que eu tenho 6 carbonos e 6 vezes 2, no caso, 12 oxigênios. É isso que ele está indicando. Beleza. Eu vou fixar o número 1 aqui, né? Para não alterar mais. Então, o carbono já está ok. Vamos para o hidrogênio. 1 vezes 2, 12. Então, que número que eu tenho que colocar aqui na frente, multiplicado por 2, vai me dar 12 hidrogênios. 6, né? Beleza. Agora, vocês percebam que do lado dos reagentes, tudo está balanceado, né? Carbono, hidrogênio, e aí a gente vai contar os oxigênios. 6 vezes 2, 12. Aqui nós temos 6 vezes 1, que é 6. Então, no total, nós temos 18 oxigênios aqui. Eu preciso ter 18 oxigênios no segundo membro, no caso, nos produtos. Então, nós temos 6 aqui já. Para fechar 18, a gente precisa somar mais 12. Então, que número que eu vou colocar aqui, multiplicado por 2, vai dar 12. 6, né? Beleza. Agora, essa equação está balanceada. E aí, ele vem e diz o seguinte, né? Ele quer saber qual que é o número de mols de gás carbônico necessário para produzir 2 mols de polissacarídeo. A gente vai fazer uma regrinha de 3 muito simples. Então, aqui eu tenho 6 mols de gás carbônico, no caso CO2, e eles vão produzir 1 mol de glicose, que é o nosso polissacarídeo em questão ali. Ele diz assim, se a gente quiser produzir... Opa, faltou um mol aqui. Se a gente quiser produzir 2 mols aqui de glicose, quanto que nós vamos precisar, então, ter de CO2? O dobro, né?
Daqui para cá dobrou, daqui para cá vai dobrar também. Então, nós vamos ter X é igual a 12 mols de CO2. Tranquilo? Vocês podem observar que é mais uma questão de balanceamento, né? Aí ele já consegue abordar dois conteúdos. Próxima, letra B, ele pede o seguinte: qual o volume de gás oxigênio liberado na reação, considerando as condições normais de pressão e temperatura na CNTP? Aí ele dá os dados da massa, né, do oxigênio. Bom, então, a gente vai partir do princípio, né, de que nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol equivale a um volume que é igual a 22,4 litros, né? E aqui nós vimos que nessa reação, quanto volume é produzido de oxigênio? 6 mols. 6 mols. Então, isso vai equivaler a quantos? X. X igual a 134,4 litros. A gente não vai utilizar essas massas aqui, certo? É muito simples a resolução desse exercício. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima!